Olá, tudo bem? Então, hoje nós vamos pegar um ganchinho do vídeo anterior e vamos falar um pouquinho sobre as reais indicações de cesariana. Então, se você está gestante e está em dúvida se vai ter um parto normal, se vai ter uma cesárea, conheça agora quais são as verdadeiras indicações que levam as mulheres para uma cesariana eletiva. Eu sou Carla Bezerra e vou ajudar você a desvendar os mistérios da gravidez. São 6 os reais motivos para a indicação de cesariana antes do desenrolar do trabalho de parto. O primeiro deles, eu vou falar justamente ele porque foi o que aconteceu comigo. É a presença de herpes genital lesão ativa. No meu caso, eu tive uma indicação antes do trabalho de parto, antes do final da gestação. Então, a minha indicação ela não foi correta, porque não tem como saber se você estará com lesão ativa no momento do parto tantos meses antes. Então, a indicação acontece quando a mulher está próxima do trabalho de parto e ela está apresentando uma lesão herpética ativa. Alguns estudos falam que a indicação, na verdade, ela só deve acontecer se for a primeira lesão. Então, se é uma mulher que tem lesões recorrentes de herpes, às vezes, mesmo que ela tenha lesão no momento do parto, é preciso pesar os prós e os contras da indicação de cesariana. E se a mulher já sabe que tem essa infecção recorrente, ela precisa avisar o seu obstetra, porque existe a possibilidade de fazer medicação preventiva lá no terceiro trimestre para tentar evitar o aparecimento de lesões no momento do parto. Outra indicação de cesariana é a placenta prévia. Então, se a placenta, no decorrer da gravidez, ela vai se implantando próximo ou na frente do orifício do colo uterino, não existe indicação de tentar parto normal, tá? E por falar em placenta, se essa placenta descola antecipadamente, se acontece um descolamento prematuro da placenta, você não está em trabalho de parto, mas a placenta descola. Então, isso também é uma indicação de cesariana pelo risco de diminuição da oferta de oxigênio para o bebê. Então, é indicação de uma cesariana de emergência. O prolapso de cordão uterino também é outra indicação de cesariana. O que acontece é que o cordão umbilical ele pode vir na frente do bebê e isso impede a tentativa de parto normal por risco de diminuir a oferta de sangue e oxigênio para o bebê. Então, é uma indicação de cesariana. E mais uma indicação de cesariana é a vasa prévia, que é o aparecimento de diversos vasos sanguíneos ali na frente da placenta, próximo ao colo do útero. E esses vasos eles podem romper. Então, é uma indicação de cesariana. E por último, temos a apresentação transversa. Então, o bebê que está atravessado no abdômen, que houve falha na tentativa de reposicionamento desse bebê, se chegar lá no finalzinho e ainda estiver com essa apresentação, é uma indicação de cesariana também. Vocês podem ouvir falar em outras questões que deixam a gente em dúvida. Por exemplo, a desproporção cefalopélvica, que é a cabecinha do bebê muito grande. A gente só consegue definir que existe uma desproporção entre a cabeça do bebê e a pelve da mãe no decorrer do trabalho de parto. Então, não existe nenhum tipo de medida que avalia o tamanho da pelve, avalia a cabeça do bebê e que diz fora do trabalho de parto se esse parto não vai acontecer por conta dessas questões. Então, a prova para o trabalho de parto é você tentar passar por um trabalho de parto. Outra questão é o sofrimento fetal agudo, que atualmente, inclusive, é chamado de frequência cardíaca fetal não tranquilizadora. Por quê? Não quer dizer que uma única medida do batimento cardíaco fetal, se ela der alterada, já é indicação de cesariana. Não, são tentados vários métodos de controlar isso para que você saiba realmente que a mulher e o bebê não podem evoluir no trabalho de parto. Então, não existe uma indicação imediata para a cesariana nesse caso. E a parada de progressão, vocês podem ouvir esse termo por aí. O que é isso? É o trabalho de parto que parou.
Então, por diversos motivos, às vezes o parto está correndo super bem, o trabalho de parto está indo e, de repente, as contrações param, a dor vai embora. E, às vezes, são questões emocionais, às vezes tem uma série de fatores envolvidos. É preciso, antes de tudo, tentar corrigir esses fatores, tentar retomar o trabalho de parto. Isso tudo, gente, sendo avaliados a mãe e o bebê. Então, a condição materna e a condição fetal, se eles estiverem bem, é que determinam se aquele trabalho de parto deve ser interrompido e transformado em uma cesariana ou não. Algumas situações são consideradas especiais e devem ser analisadas individualmente. Por exemplo, a apresentação pélvica, então é o bebezinho que está sentado. A indicação atual é de que sejam tentadas diversas condutas no decorrer da gravidez. A gente fica de olho a partir de 28 semanas. Se esse bebezinho está sentado, a gente já começa a pensar em formas de mostrar o caminho correto para esse bebê. Então, acupuntura, exercícios próprios para tentar virar o bebê são indicados desde essa época. Se foi tentado de tudo e o bebê continua sentado, a mulher ainda tem a possibilidade de fazer uma manobra que é feita por obstetra em consultório que chama versão cefálica externa, VCE. Se houver falha de todas essas tentativas, aí sim deve haver uma conversa entre o obstetra e a mãe e eles devem chegar em um consenso em optar ou não pela cesariana. Existe uma tendência de se indicar a cesariana por conta da maior dificuldade de parto normal de bebês sentados. Não é que não exista, até existe parto normal de bebê sentado, mas muitos médicos não têm experiência e acabam preferindo indicar a cesariana nesses casos. Quando a mulher tem 2 ou mais cesáreas anteriores, também é uma condição que precisa ser analisada individualmente. O médico tem que estar preparado para, caso seja decidido tentar um parto normal, que é a primeira indicação, esse parto normal ele pode ser transformado em uma cesariana intraparto e a equipe tem que estar pronta para isso. E outra condição é na presença de HIV. Varia muito a indicação de cesariana de acordo com a carga viral, com o tratamento que a mãe tem feito. A indicação de cesariana, ela pode acontecer, dependendo de todos esses fatores, para diminuir a chance de transmissão do vírus para o bebê. Então, gente, o bebê é grande demais, circular de cordão, falta de passagem, pouco líquido, muito líquido, medo, nada disso deve ser uma indicação imediata de cesariana. Vocês podem até ouvir falar por aí que foi indicada porque o bebê era grande demais. Mas saibam que, segundo os estudos, segundo as evidências científicas, se você estiver passando por alguma dessas situações, você tem sim a oportunidade de tentar um parto normal. Uma equipe bem preparada, e se você tiver feito todo o preparo durante a gravidez, estarão todos aptos a conduzir esse trabalho de parto até o limite, considerando o bem-estar materno e fetais. E no momento adequado, aí sim, transformar aquele parto normal em uma cesariana, se for o caso. Conseguiram entender agora? Só para recapitular e não ficar nenhuma dúvida, as indicações absolutas de cesariana são placenta prévia, descolamento prematuro de placenta, prolapso de cordão, vasa prévia, apresentação transversa e presença de lesão de herpes genital ativo. Outras condições precisam ser analisadas caso a caso e muitas delas nem são indicação de cesariana. Permitem sim que você tente o seu parto normal. Gostou desse vídeo? Então curte aqui, não esquece de compartilhar com as amigas, orientar que elas sigam o canal e vamos junto aprender mais e mais sobre gravidez, parto e puerpério. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima!